Legal. Então, a partir de agora, a gente começa a tentar responder ou contextualizar o que é visão computacional, né? Antes de mais nada, a gente tem uma página dessa disciplina que vocês podem até tentar acessar, ela funciona, só não está atualizada com esse último semestre, mas tem lá várias coisas, tá? Que fica lá na nossa página antiga do DCA e que está funcional, sempre funcionou, acho que não vai deixar de existir essa página, né? Tem alguns recursos lá se vocês quiserem acessar. Então, assim, como é que era lá no início, lá em 1960, 1970, quando surgiram os computadores? Na verdade, o pessoal chamava tudo isso, tudo que se relaciona à parte gráfica, eles chamavam de computação gráfica. Ou depois começou a ser criado o termo processamento gráfico. E aí, na verdade, esse termo processamento gráfico, ele subiu e ele passou a englobar todas essas disciplinas que se relacionam com processamento gráfico do computador. Então, quando se fala em processamento gráfico, você inclui embaixo várias coisas que envolvem imagens, né? Você quer gerar imagens, você quer capturar imagens, você quer entender imagens, você quer modificar a imagem, né? Tudo isso estaria aí embaixo de processamento gráfico. Então, vários sistemas gráficos aí foram criados para manipulação de gráficos em sistemas computacionais, né? Lá no precursor, a gente tem o Core, Gino, KS, etc. O pessoal chegou a fazer visão computacional usando o OpenGL no início, mas depois, a partir dele, foi desenvolvida uma biblioteca gráfica só para visão computacional, que é o OpenCV, que talvez algum de vocês já devam ter ouvido falar a respeito, e é a disciplina que a gente vai utilizar aqui. Então, esses sistemas gráficos, depois eles começaram a se especializar, mas assim, eles permitem a gente manipular essas primitivas gráficas, né, do computador, principalmente porque mesmo você tendo um sistema de visão computacional, você tem que mostrar resultados, né? Você tem que mostrar resultados tanto para outros sistemas quanto para pessoas. E aí nessa hora você precisa saber um pouquinho dessa parte de sintetização que está por detrás aí, ok? A gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais à frente. Então, assim, o processamento gráfico não chegou da maneira como ele está hoje, ele foi evoluindo devagar, né? Antigamente você não conseguia nem mostrar uma imagem usando modelos flats, aí, usando regiões preenchidas, né? Dava muito trabalho fazer isso, dava muito trabalho de computador. Tá? E hoje em dia, principalmente com a revolução das placas gráficas, né? É que a gente conseguiu chegar a isso que a gente tem hoje. Então, o processamento gráfico, a gente pode dizer que a gente tem 3 sub-áreas embaixo dele. Na verdade, pode colocar mais uma aqui, que é o reconhecimento de padrões, mas se a gente entender que reconhecimento de padrões está dentro de análise de imagens, que é a nossa área de interesse aqui na disciplina, tá certo? Se eu for falar isso aqui para uma pessoa que é da área de reconhecimento de padrões, ele vai dizer que não, ok? Que reconhecimento de padrões não é uma sub-área de análise de imagens, ele é a própria análise de imagens. E a visão computacional trata dos modelos do mundo 3D dentro dessa parte de análise de imagens. Então, essa seria a separação. Mas, na verdade, é meio difícil separar essas duas áreas aqui. É meio complexo. Mas as outras duas áreas, uma delas vocês já devem ter ouvido falar, vocês já ouviram falar certamente de processamento de sinais. Quem é que não teve o processamento de sinais aqui na graduação? Alguém? Bom, processamento de imagens, ela é a generalização de processamento de sinais para um sinal 2D e discreto, que é uma imagem, né? Uma imagem é um sinal 2D discreto, e aí, assim, as técnicas adaptadas, né, de processamento de sinais podem ser utilizadas em processamento de imagens. O importante aqui é que você tem uma imagem na entrada e vai ter uma imagem na saída,
tá? Dentro dessa área de processamento de imagem. Se você vai para a síntese de imagem, aí confunde com a disciplina, né, que eu, inclusive, faço na graduação, que é computação gráfica, né? Computação gráfica, o cara tem como entrada um modelo representado de alguma maneira, um modelo 3D, a gente normalmente entende que computação gráfica, ela trabalha com representações 3D, mas pode ser 2D também, né? E aí você, a partir daquele modelo, vai gerar uma imagem para ele. Como é que você pode conseguir esse modelo de maneiras diversas? Você pode criar ele, você pode escanear, você pode fazer de várias maneiras. Ok? No 20 pontos, por exemplo, são modelos que alguém desenvolveu, é recente, não é tão antigo assim, a partir desse século, né, que começou essa história das nuvens de pontos, mas que tanto pode ser utilizada aqui, né, em síntese de imagens, quanto aqui em visão computacional. A gente trabalha muito com nuvens de pontos em visão computacional, principalmente quando você tem dispositivos que já te dá a posição 3D, né, de um determinado ponto na cena que você está imaginando, ok? Mas, em suma, síntese de imagem é isso. Você tem uma representação no computador e você quer gerar uma imagem lá para alguém visualizar. Obviamente, talvez você utilize alguma coisa de síntese de imagem aqui na visão computacional, mas apenas para mostrar algum resultado. Então, por exemplo, se eu reconstruir um sólido a partir de duas imagens, provavelmente eu vou mostrar esse sólido usando uma técnica de computação gráfica, né, de síntese de imagem, ok? Mas assim, eu acho que isso aqui consegue, essas três, né, sub-áreas aí, dizendo novamente que reconhecimento de padrões pode ser confundido aí com a visão computacional, né? O importante aqui em análise de imagem é que você tem como entrada uma imagem e a partir dela você vai extrair alguma coisa que seja útil, né, para alguma tarefa, normalmente que você está executando, ok? Se eu extrair alguma coisa, pode ser uma classificação dos objetos, aí sim você estaria, né, aqui dentro do que a gente chama de reconhecimento de padrões, ou pode ser mesmo a forma, né, desses objetos que estão nessa imagem. Aí a gente estaria aqui dentro de visão computacional, propriamente dito, ok? Então eu acho que eu já falei, essas três coisas estão aqui, e esse quadrinho aqui resume para a gente, de uma maneira bem sucinta, isso tudo que eu acabei de falar, né? Então aqui, ó, se você tem uma imagem, aplica alguma técnica nela, para melhoria, para segmentar, para, sei lá, qualquer coisa que você faça na imagem, para borrar mais, às vezes a imagem está tão nítida, você quer, para aumentar a iluminação, diminuir a iluminação, né? Tudo isso são técnicas que você aplica que está aqui dentro do processamento de imagem, ok? Veja a saída, você pode querer diminuir o tamanho da imagem. Se tem uma imagem 16K e não tem processamento suficiente para ela, você reduz ela para 4K, por exemplo, né? Corta na metade as duas dimensões, já facilita. Isso aí está tudo aqui dentro de processamento de imagem. Entrada e saída da imagem, né? Síntese de imagem, a computação gráfica, né? Está aqui do outro lado. Você tem dados, né? Uma representação, na verdade, de uma cena, e você quer construir a imagem daquela cena lá no computador. Pensa logo dessa maneira. E a nossa análise de imagem ou visão computacional, lembrando que o reconhecimento de padrões estaria aqui dentro também, ela está aqui do outro lado. Você sai da imagem para os dados, né? Aí o pessoal criou uma outra área que está relacionada com isso tudo, porque mesmo aqui, como resultado da visão, por exemplo, esses dados que você está criando, dependendo da aplicação, eles têm que usar um modelo, né? Você tem que criar um modelo para eles que seja fácil de ser manipulado na aplicação em questão, né? Então, dependendo do tipo de aplicação que você tem, isso aqui vai mudar, essa parte da modelagem. Então, o pessoal criou assim uma verdadeira disciplina. Você tem, na verdade, tem mais do que uma disciplina nessa área de modelagem, tá? Então, se a gente fosse
pegar todas as disciplinas necessárias para vocês entenderem tudo da parte de processamento gráfico, eu teria aqui umas 5 disciplinas, né? Uma de processamento de imagens, uma de análise de imagem, uma de reconhecimento de padrões, que aí entraria um pouquinho de IA aqui no meio, né? Uma de computação gráfica e uma só de modelagem geométrica. Sendo de modelagem geométrica, você pode ter mais de uma, né? Tem várias coisas aqui dentro. Splines, por exemplo, Hermite, Bezier, né? Estaria aqui dentro. Inclusive, é uma das próximas aulas aí que é uma das aulas que o pessoal de computação gráfica vê, né, lá, porque eles precisam, né, entender como é que se cria esses modelos para poder entender como é que sai dele para gerar imagem. E aqui é o contrário, aqui de repente eu posso sair da visão computacional e querer um modelo em forma de spline do meu mundo. Tá? Então, eu creio que vocês entenderam bem o contexto, né? Onde é que nós vamos entrar aqui? A gente quer sair de imagem e ir para dados. Quando a gente fala sair de imagem e ir para dados, a gente já imagina logo imagens do mundo real, né? Imagens que foram capturadas de alguma maneira a partir de uma cena, né, real que existe. Mas você pode trabalhar com imagens sintéticas também, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, isso talvez esteja na moda agora, né? O pessoal fazer simulações de como é que seriam as imagens projetadas na câmera, né? E aí joga essas imagens aqui nas técnicas de visão computacional, ok? Mas, em suma, é isso. A modelagem, então, como eu disse, você vai utilizar ela para poder representar as suas formas, né? E ela deve ter um certo cuidado também, tá? A gente não... De repente, eu posso até colocar uma aula de modelagem, de quais são os principais modelos utilizados aqui, utilizados para síntese, né? Tanto para síntese, para representação, que talvez seja importante isso, certo? Na disciplina. Então, eu ainda não respondi, eu só disse que ela sai de imagem e vai para dados, mas não respondemos a pergunta sobre o que é visão computacional, né? É a primeira questão que nós temos que responder. Tem controvérsia, ela é uma disciplina relativamente nova, como eu disse. A matemática tem milênios, né? Pelo menos uns 2, 3 mil anos aí ela tem. A física também, né? A outras filosofia, etc., que são mais antigas ainda, né? Mas a visão computacional tem 50 anos só. Eu diria que tem uns 60 anos, né? Quase a minha idade. Tá? Então, tem muitas coisas que ainda não estão definidas. Dizer que ela é nova, para dizer que o pessoal ainda fica brigando, né? Aquela coisa, cada um quer puxar o peixe, né? A brasa, aliás, para o peixe dele, né? Então, aqui também tem isso. O pessoal, não, isso aí está dentro de visão computacional. E aí cada um fica no seu quadradinho achando que os outros é que estão invadindo, mas na verdade não. Na verdade, eu acho que essas disciplinas, elas devem todas agir entrelaçadas. Então, o pessoal de computação, por exemplo, deve trabalhar em conjunto com o pessoal de automação, não precisa trabalhar separado, né? Não precisa brigar entre eles, né? Apesar que os congressos, tipicamente, são separados, né? Se a gente for buscar dessa maneira, o pessoal de fotogrametria, que é a área que trata fotografias, começou com fotografias em câmeras, né? E depois, quando surgiu o computador, colocar esse processo de imageamento, de trabalhar com tudo. Então, a fotogrametria é mais antiga. A fotogrametria já existe desde quando inventaram os balões, que começaram a tirar, pegar imagem, né, capturar fotos a partir de balões, ela existe. Ela é muito mais antiga do que a visão computacional. Tem diferença entre as duas, ok? Eu vou já colocar isso para vocês. Mas, assim, o que a gente precisa entender aqui é que se a gente conseguir colocar os problemas, né, que a gente quer atacar, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E não só isso, como a gente pretende resolvê-los. Como é que a gente quer resolvê-los? Através do computador, ok? Por isso o nome
computer, né? Aqui, né? Visão computacional, ok? Legal. Então, os problemas típicos de visão computacional são computar propriedades do mundo real usando uma ou mais imagens digitais. Opa, agora legal, né? Eu coloquei aqui propriedades. Não coloquei nem o 3D aqui. Significa que alguma coisa 2D também está dentro aqui de visão computacional, né? E que propriedades é essa? Normalmente a gente está preocupado aqui em visão computacional com as propriedades geométricas, né? A forma e posição. Eu posso pegar também coisas, se eu tiver objetos transparentes, por exemplo, coisas do interior, dos sólidos, né? Aí eu saio da casca, a gente às vezes fica, quando a gente fala de forma, a gente pensa na casca dos objetos, que é o que você consegue ver se um objeto não for transparente. Mas se você tiver um objeto transparente, ou se você tiver mesmo algumas imagens, hoje em dia está muito na moda, imagens de holografia. Imagens de holografia, se você tem um líquido, por exemplo, você tem uma imagem ali que ela tem uma profundidade, né? Ela não é só uma imagem né? Você tem objetos transparentes naquele líquido, amebas ou outras coisas, você também enxerga através dele. Então aí você tem essa coisa aí de computar também, então você passa a ter uma imagem 3D, ó, que legal, né? Você já consegue adquirir. Se tiver uma imagem do cérebro, por exemplo, você tem uma imagem 3D, né? Um cérebro fatiado e reconstruído. Tá? Então, aí a gente pode fazer esse range aí desde 2D até, né, 3D também, né? Até o interior interessar também, isso que eu quero dizer com 3D, okay? Além da casca, né? Se a gente está trabalhando com velocidade, aceleração, por exemplo, eu estou tipicamente em visão computacional, né? Eu preciso, para saber a velocidade e aceleração, eu preciso, quer dizer, eu não preciso saber de posição, né? Mas eu precisaria saber de, por exemplo, derivada, né? Se eu tiver a derivada em 2 momentos, eu consigo aí calcular a velocidade, ok? Eu consigo calcular a aceleração, aliás, né? Tá certo? Então, são coisas que a gente extrai usando visão computacional. Tá? Obviamente, em visão computacional, você tem uma fase inicial, que é o que a gente chama de, normalmente, pré-processamento, em que fatalmente você vai usar processamento de imagem. Então, o ideal é que a gente veja um pouquinho aqui na disciplina também, e de fato eu vou passar para vocês o que é filtragem, né? Como eu já falei, que apesar de não estar aqui dentro de visão computacional, a gente vai utilizar filtragem como pré-processamento em algumas tarefas. Por exemplo, para você, se você tem uma imagem que está muito nítida, né, ou que tem ruídos, você pode eliminar os ruídos dessa imagem usando filtragem. E aí sim, jogaria ela no seu sistema de visão computacional, ok? E seria assim também se você for para as redes convolucionais, né? Apesar que você pode jogar diretamente a imagem do jeito que ela está lá dentro, mas normalmente se você pré-processar a imagem, você está ganhando tempo, né? Tempo de treinar, a rede vai treinar mais fácil, se ela já pegar uma imagem com algumas características, com ruído removido. Se você conseguir tirar o ruído, para que você vai deixar o ruído para a rede neural dar conta dele, né? A rede neural não trabalha muito bem com ruídos, né? Se você joga muito ruído, ela vai para o espaço. Então, quanto menos ruído você tiver, melhor. Então, se já puder fazer isso antes, você faz, né? Sem perda de generalidade aí, ok? Então, precisa processar imagem antes de entrar propriamente na visão computacional em si, né? E quais são as ferramentas de visão computacional? Bom, para conseguir desenvolver alguma técnica de visão computacional, eu preciso basicamente de um sistema de visão computacional, né? A gente pensa logo no computador interpretando imagens, né? Mas a gente tem que ter um sistema que capture essas imagens.
Ou posso pegar hoje em dia, está muito na moda, você, que é outra coisa que está muito batido também. Aí a pessoa, não, eu vou fazer um dataset. Cria um dataset, chega lá, já tem milhares de datasets criados, né? Submete, o artigo não é aceito. Cara, mas por que é um dataset tão legal, mas já tem dezenas e dezenas, mais um, né? Yet another dataset article. Normalmente o revisor coloca isso, né? Ok? Tem contribuição, serviu para a tese do cara, para a dissertação dele, mas não é uma contribuição tão forte, né? Assim. Ok? Então, esses primeiros que existem aí, eles são sempre melhorados. Então, antes de querer criar um próprio, é melhor chegar e será que esse daqui já está, será que já existe, né, algum nessa área? Se não existir, tudo bem, né? É novo, ok? Mas assim, tanto, estou querendo dizer que você pode tanto usar datasets que já existem, né, quanto você mesmo adquirir suas imagens, que se a gente pensa em aplicações do mundo real, a gente já se enquadra aqui nessa situação, né? Para a gente é legal a gente ter a câmera e manipular a imagem que está ali naquela câmera, né? É mais legal ainda você colocar essa câmera em cima de um robô, por exemplo, aí você tem um aparato de visão robótica, né? E a partir daquela câmera o robô poder tomar decisões. Veja que legal, né? Encontrar uma porta, abrir a porta, né? Tudo isso baseado em visão. Isso sim seria legal. Então a gente de repente vai, em alguns momentos, tentar ir por esse lado aí também, aqui na disciplina, ok? Mas em suma, você precisa de um sistema de visão computacional. Esse sistema normalmente ele é composto por um hardware, né, de aquisição. Seria, se fosse muito antigamente, a gente teria o que a gente chama de uma placa de aquisição que você espetava lá no seu computador, né? Nela você colocava uma câmera analógica. A função dessa placa seria pegar de analógico, transformar para digital, jogar dentro da memória do computador. Aí sim você teria a imagem adquirida, né? Hoje em dia você tem câmeras USB ou câmeras FireWire, né? Também que você espeta e elas, puma, já e com capacidades incríveis, com taxas altíssimas, né? Isso é que é mais legal, de aquisição, né? Ok? Então, hoje em dia já dá para fazer isso de uma maneira, já está muito mais fácil, a tecnologia já avançou bastante e fica muito mais tranquilo. Mas quando a gente pensa no hardware, na parte de aquisição, a gente já pensa logo nisso, né? Uma câmera e vai jogar a imagem para o computador. Aí você precisa de fazer processamento de imagens, que tem a parte de pré-processamento em si, que eu falei, e mais a parte de aplicar os algoritmos, né, específicos aí de visão computacional em si. E precisa também mostrar os resultados. Talvez nessa hora aqui de mostrar o resultado, você precise saber um pouquinho de computação gráfica, né? Como é que você vai mostrar, tá? Ou um pouquinho de interface também, dependendo de onde o seu sistema, né? Um pouquinho de web, você vai jogar na web isso, onde é que vai estar esses resultados? De alguma maneira você tem que apresentá-los, né? Tá? Então, assim, acho que aí seria o pipeline todo, né, de um sistema de visão, né? O hardware, hoje em dia, então, tudo já está bem moderno. A parte de iluminação, ele já consegue dar conta. Antigamente, a gente tinha que resolver isso aqui em software. Você pegava imagens, dependendo da hora do dia, essa imagem não tinha como você... hoje em dia não, hoje em dia você chega, ele já calcula, está tudo em hardware, né? A iluminação já ilumina automaticamente. Os celulares, hoje em dia, já fazem isso de uma maneira muito simples, né? Então, quando você pega a imagem, ela já está com uma iluminação desejada. Esteja um dia ensolarado, esteja um dia sem sol, mas mesmo assim, a gente ainda tem alguns problemas de iluminação que dá para resolver também antes de jogar para a técnica propriamente dita. Ok? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A gente vai ver a parte de radiometria, né, que a gente chama. Tá? Bem, porque você tem diferença de iluminação do centro para a periferia, né? Quando você está fora na imagem, a iluminação é menor.
certo? E aí isso aí tem que ser corrigido, né? Às vezes a câmera não corrige para deixar isso à disposição de quem for trabalhar com ela, né? Hoje em dia a gente tem câmeras de altíssima resolução, 16K, funcional, operacional, apesar que isso não é transmitido ainda, mas dá para dentro do computador você consegue trabalhar, né? Tranquilamente. Dentro do computador não teria limite, né? Dessa dimensão. Teria limite os algoritmos, teria limite a duração, quanto tempo você vai gastar para processar aquelas imagens. Isso tem limite. Então, dependendo da tua resolução, você não consegue. Se você precisa processar 30 frames por segundo, por exemplo, fatalmente você não vai usar uma imagem nem de 1800 por 1200, que é aí a HD, né? Provavelmente você vai ter que baixar a resolução bastante, né? Não vai dar tempo de processar, ok? Então, por conta disso, a gente vai ver alguma coisa também, como é que a gente faz para reduzir a quantidade de dados de uma imagem. Quais são os esquemas aí a gente chama isso de multiresolução, né? Pegar de uma resolução alta e sair baixando, qual é a resolução que a gente consegue processar, né? Então tem algumas coisas que você consegue, inclusive algumas técnicas já trabalham em várias resoluções ao mesmo tempo, ok? A gente teve até um aluno que acabou de submeter um artigo agora para o CIBGRAP, que é sobre isso, sobre essa parte de multiresolução. Tá? Tem outras coisas também, né, que se pode fazer, restringir a pose de objetos, aí seria o contrário. Você imagina que você tem uma imagem e que você quer estimar como é que seria ela numa resolução mais alta. Resolução mais alta significa maior quantidade de pixels, né, para representar um objeto da cena. Ou seja, nessa hora você tem que aplicar o contrário do que a gente, ao invés de reduzir, você tem que aumentar a resolução. Existem técnicas para isso também, né? Obviamente isso passa por um processo de interpolação, né? Onde você não tem, você tem que preencher. Como é que eu vou preencher? Depende. Tem várias técnicas para isso. Ok? Professor, Sim. só uma dúvida. Aí, num caso como esse, a quantidade de ruído na imagem, ele é bem severo, né? É algo assim que aumenta bastante, né? Exatamente. Você está jogando bastante ruído aí, né? Quando você faz o contrário. Mas assim, existem técnicas que conseguem fazer isso. Visualmente, o resultado é legal. Tá? Obviamente, para o computador, você vai estar jogando ruído, né? Mas visualmente fica legal, né? Porque você está estimando, né? Isso não é uma coisa exata. Você está aproximando o valor que teria ali naquele espaço do meio, né? Se você tem 2 pixels e inclui um pixel no meio, você vai ter que usar, não sei, se eu uso de 2, se eu uso dos 4, se eu uso de 8, se eu uso de toda uma vizinhança para determinar o valor ali, né? Então, dá para estimar, entendeu? E essa estimação, às vezes, ela é bem precisa, não é uma coisa tão fora assim do que seria o objeto. Como é que eu vou estimar? Posso usar splines, posso usar várias técnicas para essa interpolação. Tá? Mas, óbvio, com toda Professor, razão, está jogando o erro, né? Sim. tem benefício de você pegar uma câmera de alta resolução e você mesmo fazer a redução, ao invés de usar diretamente uma câmera de resolução mais baixa? É o que? É a liberdade de você tratar com... Isso, dependendo do algoritmo que está implementado lá na câmera, porque ela tem um algoritmo implementado para fazer isso, né? Para reduzir resolução. Quando você tem as opções, várias resoluções da câmera, né? Você vai pegar a resolução baixa, você vai estar usando o algoritmo dela. E dependendo da aplicação, talvez seja mais jogo você usar um algoritmo seu. Aqui aí você já leva para a sua aplicação. Tá? Entendi. Pode sim, com certeza. Ok? Legal, mas assim, essa parte do hardware hoje em dia está bem resolvida, né? Na minha época a gente tinha que fazer isso tudo no braço, não tinha por onde fugir, não. Iluminação, a parte de resolução, tudo isso hoje em dia o hardware já, aliás, na verdade não é o hardware, a API, né, dele, que está lá, ela já te joga, o drive, né, joga isso tudo.
Quando a gente fala da parte de aquisição, a gente está falando em algo parecido com isso aqui, né? Se a gente entender esse processo todo aqui, né? Computação gráfica seria o contrário, a gente ter o modelo dos objetos e a gente quer jogar aqui na imagem, né? Qual seria o nível de cinza de cada um dos pixels. Fazendo isso, você está fazendo computação gráfica. Visão computacional é o contrário disso. Você tem a imagem, você tem essa parte de baixo aqui, né? E você quer, deixa eu ligar. Pronto. Em visão computacional, o que você tem é a imagem, e aí eu quero estimar justamente as formas, né, desses objetos aqui que estão lá no mundo. Tá? Então, é bom que a gente entenda um pouquinho desse processo aqui. Essa ótica aqui, por exemplo, fatalmente ela envolve uma lente, né? Ela não é um pontinho aqui que os raios estão saindo da luz, vindo para cá, passando por um pontinho e já lá do outro lado teria imagem. Seria bom se fosse assim, né? Fazer um furinho tão fininho e esse furo consegue captar tudo quanto é luz que entra. Aí eu teria uma única posição aqui correspondendo a uma única posição no mundo. Mas normalmente não é isso. Essa lente aqui, ela vai captar luz vindo de vários pontos, né? Você tem que garantir que lá do outro lado, você tem que entender esse processo. Então, a partir do momento que a gente entende melhor esse processo aqui, a gente consegue também tentar entender melhor o que está por debaixo aqui. E talvez aí até partir para outros algoritmos mais novos, como, por exemplo, a utilização de CNN, essas outras redes aí, se torne mais fácil. Por que a minha rede não está aprendendo? Talvez seja por conta disso. Talvez eu estou pegando os dados do jeito que estão jogando, será que não tem um ruído aqui? Né? Isso talvez possa melhorar, entendeu? Então, por isso que eu ainda continuo insistindo com essa disciplina. Ela não morreu, eu acho que não vai morrer nunca. E se você entender bem isso aqui, você consegue ir para outras coisas. Né? Eu vejo a importância da visão computacional tradicional por esse lado aí, entendeu? Não que a gente tenha alguma resistência, né, contra os modelos dirigidos a dados, né, como a gente chama, data-driven, né? São ótimos, ok? Então, assim, acho que depois de tudo isso, vocês já conseguem agora visionar essa definição mais estrita aqui, né, do que é visão computacional. Então, seria um conjunto de técnicas computacionais para estimar ou explicitar as propriedades geométricas e dinâmicas do mundo 3D, a partir de imagens digitais. Se vocês se lembram de alguns slides, a parte dinâmica aqui está contemplando como é que os objetos estão se movendo, né, lá dentro do ambiente, né? Tá? Então, isso aqui, obviamente, já envolve um outro tipo, não é pegar uma única imagem, né? É pegar várias imagens. Para eu poder entender dinâmica, eu preciso de mais de uma imagem. Tá? Então, a gente está sugerindo aqui que vídeo também entra aqui, né? Ok? Mas o que tem sido feito no processamento de vídeo é quebrar ele em quadros, e ainda a gente tem processado quadros, apesar de a gente pegar algumas coisas ao longo de vários quadros para determinar essas propriedades dinâmicas, mas ainda assim, cada um deles é estático, né? Ok? Mas isso aqui tem utilização, essa parte dinâmica, por exemplo, né, na determinação da posição de um robô, bota uma câmera em cima dele, faz ele andar no ambiente, determina a posição dele só usando as imagens, né? Claro, vai ter um erro na posição, mas se você tiver como corrigir esse erro ao longo de algum tempo, por exemplo, se você passar no mesmo ponto novamente, você sabe, opa, já passei nesse ponto, eu sei que eu dei uma volta assim, você tem como corrigir a sua posição atual. Se você sair determinando algumas posições dessa que você conhece, você pelo menos não se perde dentro do ambiente. Então talvez eu não estou tão preocupado com a posição de algum lugar dentro do ambiente, mas sim não me perder dentro daquele ambiente. Só o fato de não se perder já é muito importante. Se você sai da sua casa e não consegue voltar para a sua casa, né, isso é um problema. Se você sai, consegue fazer as coisas e retornar para a sua casa, que legal. Né? Então isso aí talvez já seja
algo que a parte de visão computacional ela se preocupa, mas se você for para a visão robótica, por exemplo, não seria tanto preocupação, ok? Mas você consegue sim extrair a parte dinâmica e também a parte geométrica, né? Aí sim eu estou me referindo às propriedades 3D do objeto propriamente dito. Talvez a gente não tenha tanta preocupação aqui com fotometria, né? Com a parte de cor, né? Em visão computacional. A gente se preocupa mais com a forma mesmo, ok? Legal. Então, é difícil determinar o escopo do que está aqui dentro, né? Disso que eu falei. Na verdade, é multidisciplinar, você viu que envolve processamento de imagem lá embaixo, né? Tá? É uma área nova, né? Existem várias áreas hoje de aplicação. Na verdade, a visão computacional hoje em dia, ela está se confundindo com a própria IA, né? A partir das técnicas de visão computacional, a partir de convolução, por exemplo, tipicamente está dentro de processamento de imagem e visão computacional, né? Foi que as técnicas de IA atuais evoluíram a partir dos caras entenderem que, poxa, os pesos do filtro, né, de convolução, eles podem ser aprendidos, né? Não precisa ser filtros pré-definidos, mas se alguém não tivesse estudado, olha, provavelmente a gente tem um filtro desse parecido com esse no nosso cérebro, provavelmente se a gente colocar um filtro desse, a gente consegue identificar uma aresta, né? Os caras da parte de A foram lá, se a gente tentar aprender os pesos desses filtros, né? E aí surgiu esse boom, né, que vocês veem hoje em dia, que é bem legal, né? Mostra que a visão computacional tradicional, de novo, tem algum valor, né? Teve algum valor, pelo menos, e continua tendo ainda, ok? Legal. Disciplinas relacionadas a ela, tem várias, algum entrelaçamento, né? A própria IA, né? A robótica, processamento de sinais, reconhecimento de padrões, teoria de controle, né? Você pode jogar coisas lá dentro do próprio loop de controle, e aí você parte para uma outra área que é aprendizagem por reforço, né? Que é bem legal, onde você consegue misturar controle com decisão, né? As duas coisas, né? A neurobiologia, né? Psicologia, neurociência, tudo isso tem algum contorno, né? Tá? Então tem menos de 60 anos, menos de 50 anos aí de existência, né? Ou seja, então está tudo meio entrelaçado, mas eu espero que depois, no final, vocês entendam, né, esse algoritmo de visão, ele consegue ser integrado aqui de uma forma legal, isso é que é mais importante, né? Ok? Os congressos ainda, você tem congressos importantes da área de visão e você tem journals também, né? Eu vou colocar uma série para vocês daqui a pouco, mas eu vou tentar, antes disso, colocar algumas diferenças. Então, assim, acho que a principal entrelaçamento seria com processamento de imagem. A diferença principal é isso, que o processamento de imagem ele se relaciona com... A visão computacional se relaciona com propriedades da imagem, né? Tá? Já a processamento de imagem, você está com transformações imagem, ok? Se você tem uma imagem na entrada, uma imagem na saída, você está tipicamente aqui dentro do processamento de imagem. Então, assim, processamento de imagem é uma área muito vasta, envolve desde as transformadas, né, que a gente chama, transformada de Fourier, Laplace, transformada cosseno, wavelets. Se você entrar com o termo wavelets nessas bases de pesquisa, certamente vai aparecer mais de 100 mil artigos em cima disso. Então, se tem 100 mil artigos, é sinal que tem sido muito trabalhado, é sinal que é um campo muito vasto, né? Então, por isso que um pouquinho só deixa para nós aqui para VC, não vamos deixar aí dentro não, né? A gente utiliza wavelets aqui também em visão computacional e a gente vai passar para vocês uma ideia, né, do que é essa aproximação na verdade, é uma aproximação para a transformada de Fourier, né? Uma aproximação muito boa. O pessoal utiliza muito bem ela, ok? A visão, ela visa o mundo 3D, né? Então, ela requer o processamento de imagem,
não tem como fugir disso, né? E muita coisa se entrelaça aí com uma API, né? Tem coisa que às vezes você pensa que está em visão, mas você está fazendo... O contrário também ocorre, né? Você pode jogar lá para visão. Então, por isso que no início o pessoal chamava isso de computação gráfica. Então, tudo que se relaciona ao gráfico está aí dentro. E aí não tinha muito essa diferença, né? Essa diferença vai surgindo a partir do momento que as coisas vão se especializando. Você começa a saber tudo sobre o nada, né? Como diz o outro. Tá? Então, exemplo de coisas em processamento de imagens seria melhoria de imagens, compressão de imagens, processamento de imagem também, tem comprimir para transmitir, né? Estou pegando uma imagem numa resolução maior, diminuindo, ou estou pegando uma imagem usando uma codificação de Huffman, ou qualquer outra em cima dela, usando wavelets, né? É uma ótima técnica para compressão. E estou transmitindo, obviamente, lá do outro lado, alguma coisa está fazendo o contrário, né? Se for wavelet, está aproximando, né? Porque você não tem como, a menos que você consiga transmitir todos os coeficientes, né? Mas normalmente você quebra. Você capa, né? Como diz o outro, num certo ponto. Tá? Extração de características. Veja que eu estou só extraindo características da imagem. O que são características? A gente chama isso mais de feature. A gente vai trabalhar com features. A gente vai ter uma aula só sobre features. E que são importantes. São importantes na hora de você, por exemplo, determinar a dinâmica da imagem, determinar a forma de um objeto. Né? Seria importante, é importante você extrair, você realçar da imagem coisas que chamam a atenção. Mais ou menos isso, né? Que é extrair características, né? Ok? Aí com reconhecimento de padrões, lá dentro estariam as técnicas para reconhecer e classificar objetos usando imagens digitais. Eu vejo que aqui não tem nada relacionado à forma, né? Eu não quero saber a forma de um objeto, eu quero simplesmente saber que objeto é esse. Tanto que se você colocar dois objetos similares, o resultado vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo, a gente espera que seja o mesmo, né? Ok? Tem uma diferença entre reconhecer e classificar. Reconhecer, classificar e identificar. São três coisas diferentes, né? Quando você reconhece, é sinal que você já viu aquele objeto anteriormente. Né? Então, isso é um copo, isso é uma xícara, isso é um mouse, alguma coisa assim. Quando você classifica, de certa maneira, você não precisa se preocupar com isso. O que está muito na moda hoje é classificação semântica, né? Semantic classification, que a gente diz. Significa você, para cada pixel da imagem, você dizer a que classe ele pertence, sem se preocupar com o que é aquela classe, mas simplesmente, aí, segundo algum critério que você vai adotar, esse pixel aqui pertence a essa classe, e assim no final você tem a classificação de todos os seus pixels como pertencentes a alguma classe. Isso é classificação semântica, né? Que a gente diz. Claro, semântica porque aquilo vai ter algum uso depois, né? Aquela sua definição, aquela sua semântica, essa semântica quem diz é você, quem define ela é você, ok? Identificação já é uma coisa muito mais elaborada. Quando eu estou falando que eu estou identificando, eu estou dizendo qual é a instância específica de objeto que eu estou trabalhando. Tá? Eu tenho 4 copos iguais a esse aqui em casa. Mas se eu tiver uma manchinha em um deles, aquela manchinha ela consegue me definir especificamente que esse objeto aqui é o número 2, por exemplo. Quando eu falo identificação, eu estou falando disso. Quer dizer, eu reconheço que isso aqui é um copo, os pixels desse copo estão numa determinada classe, mas que copo é esse? É o número 1, eu estou dando um nome, né? Então a gente tem um ID nessa hora para o copo. Professor? Isso aí, sim. Então, essas técnicas, por exemplo, de destravar o telefone só com a imagem do rosto, ela puxa muito disso que você está falando, né? Ele identifica algumas informações de um rosto que é diferente de outros rostos, e aí a partir disso ele capta o seu, e aí destrava o telefone, né? Exatamente.
Tá? Aí nessa hora você está identificando, né? Veja bem, eu posso ter uma classe também, eu posso ter uma classe de pessoas e aí você não tem uma identificação única, né? Aí nessa hora, se é uma pessoa, pode entrar nesse recinto. Se é um animal, não pode entrar. Entendeu? Certo, Você está entendi. autorizando pessoas, nessa hora que você autoriza pessoas, o princípio é o mesmo, né? Mas aí você está usando o conceito de classificação. Né? Você já viu uma pessoa antes, você está reconhecendo que aquilo é uma pessoa. Você já viu um animal, está reconhecendo que aquilo é um animal. Né? Agora, quando a gente fala em identificação propriamente, a gente sobe um nível nisso. A gente vai no específico, né? Tá? Então, assim, tem essas idiosincrasias, né? Que às vezes no artigo as pessoas reconhecer, classificar, identificar, é tudo a mesma coisa, né? Como diz o outro. Né? O pessoal não separa isso. Mas seria bom ir lá na filosofia, ou lá na lógica, né? E ver esses conceitos aí, né, do que é reconhecer, classificar, identificar. Isso é importante, né? Ok? Então isso aí está ali lá dentro de reconhecimento de padrões. Lá você tem que se preocupar um pouquinho com isso, né? Já para nós aqui em visão computacional, não sei se faria muito sentido, né? Você tem métodos 3D lá dentro também, do reconhecimento de padrões. Se estiver usando nuvens de pontos, por exemplo, para classificar em alguma coisa, você tem que pode trabalhar em 3D, né? Ok? E nessa hora, talvez você vai ter um entrelaçamento aí entre as duas áreas, né? Reconhecimento de padrões e visão. Tá? Mas assim, você não consegue trabalhar de forma completa, né? Você precisa de 2D também no reconhecimento de padrões. Que eu trabalho com pixels, por exemplo, né? Uma coisa, eu trabalho com padrões de pixel, com diferença entre os pixels, não sei o que são coisas que estariam não em visão, né? Mas provavelmente em processamento de imagem, né? Tá? Existe uma associação internacional, assim como existe para computação, tem a Sociedade Brasileira de Computação, para automática, né, parte de automação, a gente tem a Sociedade Brasileira de Automática, a gente tem também para parte de reconhecimento de padrões, foi criada a IAPR, ela não é muito antiga, acho que a data dela é do final da década de 80, por aí, eles criaram essa associação internacional. Tá? E ela existe, assim como existe a I3E, né, que é dos engenheiros, essas associações foram sendo criadas aí ao longo do tempo, e por detrás de uma associação dessa sempre tem um grupo de pesquisadores, né, que trabalham naquela área. Tá? A gente não tem uma divisão computacional, ela está tipicamente dentro da Sociedade Brasileira de Computação. Pensar que muitos trabalhos da Sociedade Brasileira de Automática também se encaixam em visão computacional. Então é ruim isso. A robótica, por exemplo, a gente não sabe, ela não está inserida em nenhuma área, né? Ela não está na computação, ela não está na mecânica. Se a gente pegar as áreas do CNPq, ela não tem nem. Você tem o nome robotização lá das áreas da CAPES, mas você não tem robótica, especificamente. Então isso é ruim, né? Tá? A fotogrametria, ela vem lá da cartografia, e fotogrametria significa, grametria é medida, né? Medidas em fotos. É você obter medidas, aqui nesse caso, precisas. Então a diferença principal da fotogrametria com a visão computacional é a questão da precisão. Normalmente eu não vou conseguir fazer fotogrametria em tempo real, a 30 frames por segundo. E a visão computacional, quando eu for para a robótica, por exemplo, ela exige isso, apesar de que nem sempre, né? Quando eu tenho a visão computacional offline, normalmente eu poderia confundir ela com a fotogrametria, né? Bom, mas depende da precisão que eu quero. Se eu não quero uma precisão rígida, fotogrametria normalmente é para dirimir problemas em cartórios e outras coisas. Se eu tenho uma imagem lá da minha terra, né? E estou brigando com outro cara, não, a sua terra termina aqui, isso aí pode, se não tiver uma precisão, pode gerar um problema sério, né? Então, quando eles criam, né? Quando a cartografia faz os mapas têm que ser precisos. Você vai mandar uma pessoa para um lugar no mapa, chega lá, aquele lugar não é lá, vai gerar um problema, né?
Então, normalmente aqui você tem controle. Quando você tem controle rígido, sem ter essa questão do, pô, isso aqui tem que ser um controle em tempo real, na hora, né? Você parte para, você tem os trabalhos de fotogrametria, ok? E assim, ela surgiu mais a partir de aviões, né, que passavam. Então ela, assim, acho que 60 ou 70% dos trabalhos de fotogrametria são feitos por drones, aviões, etc. Quando você parte para ter mais precisão, aí você está aqui dentro de fotogrametria. Apesar que muitos problemas você consegue resolver com visão computacional, sem precisar ir para... em fotogrametria, normalmente a sua câmera não vai ser a mesma que você tem em visão computacional. A câmera vai ser muito mais especializada. Tá? Sua câmera vai custar, ela não vai custar 10, 20 dólares, ela vai custar 500 mil dólares, $1 milhão, né? Alguma coisa assim, para que você realmente tenha medidas precisas e robustas, né? Ok? Então eu acho que dá para separar bem a fotogrametria, o que é fotogrametria, do que é visão. Apesar que as técnicas, né, é o que eu digo aqui embaixo, as técnicas de fotogrametria, é legal você olhar para elas, né, e muita coisa, eu, por exemplo, no passado eu trabalhei com fotogrametria, depois eu vim para visão computacional, isso foi bom para mim, porque aquelas coisas que eu vi lá de uma maneira muito mais precisas, aqui na visão eu não preciso, aqueles modelos, né, que eram muito mais complexos, aqui em visão computacional eu posso trabalhar de uma maneira mais simples, ok? Existe uma associação também internacional, é uma das mais antigas do mundo, essa, né, depois que surgiu o computador, quero dizer, mesmo antes de surgir o computador ela já existia, que é a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Essa parte de imagem de satélite está aqui dentro também, dentro de fotogrametria, né? Tá? Tipicamente dentro da cartografia, né, e dentro de fotogrametria. Você vê que em visão computacional, a gente normalmente não trabalha com sensoriamento remoto, né? Uma parte de utilização de imagens de satélite. Apesar que a gente faz sensoriamento remoto com drone também, né? Não só com satélite. Aí poderia ser enquadrado aqui dentro, ok? Legal, tem várias áreas de pesquisa e também de aplicações, né? A área de pesquisa tem muitas contribuições em visão computacional. Se você pegar só computer vision em algum objeto lá, vai aparecer pelo menos 1 milhão de publicações, eu diria, por aí. Considerando que ele deve ter uns, sei lá, 1 bilhão de publicações, né? Não é muito, pela área ser nova, mas já é bastante. Okay? Área de aplicações tem também, né, onde ela é usada, tá? As áreas de pesquisa mais comuns, então, a parte de features, né, ainda é trabalhado hoje em dia, certo? O pessoal começou a propor várias dessas features, né? Aí você tem bricks, você tem drink é uma feature que foi proposta por um pessoal aqui de MAP, nosso departamento UFRN. Você tem surf, que é uma outra proposta, você tem CIFIT, tem tudo isso, a gente vai ver essas principais features aí em uma das aulas, tá? Representação de contornos, segmentação baseada nas features, aí não é segmentação baseada na imagem, né? Extrai a feature e faz a segmentação, você está dentro de visão computacional. Análise de imagens de range image, né? Uma imagem dada pelo Kinect, por exemplo, ou outro dispositivo 3D, a gente tem câmeras 3D hoje em dia, né? Modelagem e representação da forma, veja, aqui está meio lá na parte de modelagem geométrica, mas se você está trabalhando com forma, está facilitando o trabalho aqui em visão, pode estar aqui dentro, né? Reconstrução a partir de imagens, a gente vai ter várias aulas sobre isso. Uma delas é visão estéreo, né? Reconstrução a partir de 2 ou mais imagens, mas se você sabe reconstruir a partir de 2, é só estender o modelo, né, para mais. Análise de movimento, uso de visão colorida, né, em aplicações que você tem que extrair a forma também, né? Visão ativa, aí já envolve vídeo, né? Na verdade, envolve
Ativa significa você está pegando e processando. Então, você pode tanto estar pegando de um robô, quanto está pegando de uma imagem armazenada no computador. Tá? Invariantes, isso aqui está dentro de features, né? Também. Calibração de sistemas, ainda tem muita coisa para ser feita. A gente tem um aluno acabou de terminar o doutorado dele em algo aqui dentro, né? Detecção de objetos, reconhecimento de objetos 3D, aí já tem entrelaçamento, né? Localização de objetos 3D, aí não tem entrelaçamento. Isso aqui é tipicamente dentro da visão computacional. Arquitetura de tempo real, alta performance, né? Isso aqui está muito na moda hoje em dia. As plaquinhas da NVIDIA, né, estão fazendo sucesso aí nos sistemas de visão computacional, okay? Visão robótica principalmente. Como áreas de aplicação, aí tem mundo, né? Aqui são só algumas, mas tem realmente muitas áreas hoje em dia. Você tem câmera em tudo quanto é lugar hoje em dia, né? Tá? Principalmente os veículos autônomos. Então, moda hoje, você fez um robozinho, ou mesmo o seu carro, né? Ou mesmo a sua bike, coloca uma bicicleta na sua cabeça para você andar. Se você tem uma câmera, você pode ter visão computacional ali dentro. Okay? Aplicações militares, né? No princípio aí surgiu as câmeras na ponta dos braços para ajudar eles a fazerem as coisas. Isso aí ficou resolvido. E partiu-se para câmeras em cima de veículos, né? Aquele robozinho que foi para Marte lá, não lembro o nome do último. O Spirit tinha, acho que 7 ou 8 câmeras. Esse agora tem 18 câmeras colocadas nele. Então, visão é uma coisa extremamente útil, né? Nessas aplicações aí de espaço. Tá? E as conferências principais da área, eu não vou citar todas elas, mas aqui estão as que aceitam, né? A principal no Brasil, eu já falei, essa aqui, o CIBGRAP, mas tem outras também no Brasil, inclusive o LARS, os SBR, que está sendo esse ano aqui, a submissão foi ontem, fechou ontem. Ele aceita artigos na área de visão robótica, né? Então você tem SBAI e o CBA, que são da Sociedade Brasileira de Automática, você tem o CIBGRAP, o SBIA, o LARS, que era esse aqui, virou LARS agora, né? Brasileiros, congressos brasileiros. E tem um workshop de visão computacional no Brasil também, que nunca decolou, ele sempre fica aí com 30, 40 artigos, já foi realizado uma vez aqui na Tauí. Mas ele não tem nem, o problema é que ele não tem nenhuma sociedade por detrás. Todas essas conferências aqui, normalmente elas têm uma sociedade, né, dando o apoio, por isso que elas crescem. Os principais journals são aqui. Eu diria que a PAMI, né, e a CVIU são os dois melhores da área, mas você tem aí o International Journal of Computer Vision também, que é top. Se você conseguir publicar num desses três aqui, certamente o trabalho do seu doutorado, né, certamente ninguém vai discutir a novidade do seu trabalho. Certamente o pessoal, pô, o cara é bom, publicou no... Né? Tem o Machine Vision and Application também, tem o ICCJ aqui, né? Pattern Recognition Letters, mas aí, de novo, já é na área de reconhecimento de padrões, né? Apesar dela aceitar alguma coisa de visão computacional, mas tem que ter a parte de reconhecimento de padrões para mandar para lá. Okay? E são só os principais, né? Tem outros que aceitam artigos na área de visão computacional. Tá? Para vocês se guiarem aí na hora de quiser um top ou um médium mais fraco, esse aqui são os bons. Okay? E tem livros, a gente vai usar como livro base, muita coisa a gente vai tirar desse segundo aqui, Introductory Techniques to Computer Vision. Mas tem um outro livro do Zelinsky, que eu vou passar depois para vocês, inclusive o livro do Zelinsky, ele é livre na internet. Esse Introductory Techniques to Computer Vision, eu tinha um livro
original, mas eu emprestei para alguém. Eu não tenho ele hoje, mas a gente tem cópia dele. Se alguém quiser, mas essas cópias vocês conseguem também na internet, né? Vocês que sabem o caminho das pedras aí. Esqueci que isso aqui está sendo gravado, né? Mas existem algumas. Agora, esse livro do Zelinsky, ele é livre, está free, aberto na internet para vocês usarem as técnicas. Então, oficialmente, a gente vai utilizar ele aqui na disciplina, apesar de eu ter o outro também, a versão impressa dele, né? Que eu posso tentar passar para vocês depois, quando voltar, né? Se é que a gente vai voltar a trabalhar fisicamente, né? Ok? Eu acho que hoje é isso. Tem alguns recursos na internet também, software, né? A gente vai usar o OpenCV, mas eu vou parar por aqui, né? Porque tem um pessoal me aguardando lá. Eu vou tentar entrar numa reunião ainda e na próxima aula a gente continua. Vou só interromper a gravação